De trabalhador duro a milionário. O segredo explosivo de Pedro. Pedro, um homem de meia idade com aparência modesta e pele bronzeada, vivia uma vida simples nos subúrbios da cidade do México. Ele era um trabalhador da construção civil dedicado, trabalhando arduamente todos os dias com tijolos e concreto. A vida de Pedro era difícil, mas ele sempre se sentia realizado porque tinha uma família feliz, sua esposa, Maria, e seus 2 filhos, Juan e Sofia. Pedro sempre pensou que entendia bem a si mesmo e sua família, mas tudo o que ele sabia mudou em uma tarde quente de verão. Naquele dia, enquanto Pedro limpava o sótão de sua pequena casa, ele encontrou uma velha caixa de madeira coberta de poeira. A caixa parecia não ter nada de especial, mas quando ele abriu, encontrou cartas amareladas pelo tempo e um antigo diário. Pedro sentou-se em uma cadeira velha e abriu cuidadosamente o diário. As primeiras páginas estavam deterioradas, mas ele ainda conseguia ler as palavras escritas à mão por sua mãe. Ela havia falecido quando Pedro ainda era pequeno, e ele nunca soube muito sobre o passado dela. O diário contava sobre a vida dela quando jovem, as dificuldades que ela enfrentou e especialmente um segredo que ela guardou por toda a vida. Pedro folheou cada página, com o coração acelerado ao ler as linhas que revelavam que seu pai não era o homem que ele havia chamado de pai durante todos esses anos. Na verdade, seu pai biológico era um milionário espanhol chamado Dom Fernando. Sua mãe contou que eles se amaram profundamente, mas devido às diferenças de classe e à oposição da família de Dom Fernando, ela foi obrigada a deixá-lo e voltar ao México grávida. O diário também continha uma carta que nunca foi enviada. Na carta, a mãe de Pedro escrevia para Dom Fernando, contando sobre Pedro e expressando o desejo de que um dia ele encontrasse seu filho. Pedro ficou paralisado, tentando absorver essa informação tão inesperada. Ele não conseguia acreditar no que acabara de ler. Pedro decidiu não contar imediatamente à esposa e aos filhos sobre essa descoberta. Ele precisava de tempo para pensar e planejar. No dia seguinte, Pedro pediu um dia de folga e passou o dia inteiro na biblioteca local, procurando informações sobre Dom Fernando. Ele descobriu que Dom Fernando era um empresário bem-sucedido, que havia construído um império financeiro poderoso e que atualmente vivia em Madrid. Pedro decidiu escrever uma carta para Dom Fernando, anexando a carta de sua mãe. Ele contou sobre sua vida e o que havia descoberto na velha caixa. Depois de enviar a carta, Pedro voltou à sua rotina diária, mas no fundo, ele aguardava ansiosamente uma resposta. Um mês depois, Pedro recebeu uma carta de Madrid. Seu coração bateu forte quando ele abriu o envelope e leu a carta. Dom Fernando, agora idoso, expressou surpresa e emoção ao receber a carta de Pedro. Ele queria conhecer Pedro e o convidou para ir a Madrid para conversarem. Pedro sabia que precisava contar a verdade à sua família. Naquela noite, ele sentou-se com Maria e os filhos e contou-lhes toda a história. Maria ficou chocada, mas apoiou o marido. João e Sofia, embora ainda pequenos, perceberam a importância do que o pai estava dizendo. A família decidiu ir com Pedro para Madrid. O voo longo da cidade do México a Madrid foi cheio de expectativa. Quando chegaram, um carro os aguardava no aeroporto e os levou até a mansão de Dom Fernando. A mansão estava situada em uma colina com uma vista deslumbrante da cidade de Madrid. Pedro sentiu-se nervoso ao entrar na casa luxuosa, mas Maria segurou sua mão, dando-lhe coragem. Dom Fernando, um homem alto com cabelos brancos, aguardava-os na porta. Ele abriu os braços para receber Pedro, Maria e os netos. Embora idoso, seus olhos brilhavam de emoção ao ver Pedro. "Meu filho", disse ele com a voz embargada, "esperei por este dia por muito tempo." O encontro foi emocionante. Dom Fernando contou a Pedro sobre seu passado com a mãe de Pedro, sobre o amor intenso que compartilharam. Ele explicou que procurou pela mãe de Pedro por muitos anos, mas nunca conseguiu encontrá-la. Ele nunca soube que tinha um filho. Pedro e sua família ficaram em Madrid por algumas semanas, durante as quais exploraram a cidade e aprenderam mais sobre sua nova família. Dom Fernando e Pedro rapidamente se aproximaram, compensando os anos perdidos. Maria e os filhos também foram tratados como membros da família e se sentiram muito felizes. Certa manhã, enquanto Pedro tomava café com Dom Fernando, ele recebeu uma ligação do México. Era seu chefe informando que Pedro havia sido promovido e convidando a voltar ao trabalho. Pedro ficou feliz, mas também estava dividido. Ele não queria deixar seu pai e a nova vida em Madrid.
Dom Fernando percebeu a hesitação nos olhos de Pedro. Ele disse: Pedro, você não precisa se preocupar. Você pode continuar seu trabalho aqui. Posso providenciar tudo para você. Pedro ficou comovido com a preocupação de seu pai. Ele decidiu ficar em Madrid e começar uma nova vida com sua família. Nos meses seguintes, Pedro se adaptou rapidamente ao novo trabalho na empresa de Dom Fernando. Ele aprendeu rapidamente e ganhou o respeito dos colegas. Maria abriu uma pequena padaria no bairro, onde fazia deliciosos bolos que logo atraíram muitos clientes. João e Sofia se adaptaram bem à nova escola e fizeram muitos amigos. Um dia, Dom Fernando convocou a família de Pedro à sala de estar. Ele tinha uma notícia importante para compartilhar. Pedro, Maria, João e Sofia têm uma decisão importante para anunciar. Decidi transferir todos os meus bens e a empresa para você, Pedro. Acredito que você irá gerenciar bem e levar a empresa a novos patamares. Pedro ficou atordoado e emocionado. Ele não podia acreditar no que estava ouvindo. Pai, não sei o que dizer. Muito obrigado, disse Pedro com a voz embargada. Dom Fernando sorriu. Você é meu filho, e você merece isso. Faça um bom trabalho e cuide da família. A partir de então, a vida de Pedro mudou completamente. Ele se tornou presidente da empresa e liderou seu crescimento. Maria continuou a administrar a padaria e abriu várias filiais. João e Sofia cresceram em um ambiente amoroso e cheio de oportunidades. Muitos anos depois, Dom Fernando faleceu pacificamente, feliz por ter reencontrado seu filho e sua família. Pedro e sua família continuaram a viver e trabalhar em Madrid, mas nunca esqueceram suas raízes e os valores que aprenderam na vida anterior. A história de Pedro é um testemunho vivo do amor, da paciência e do sacrifício. Ela também nos lembra que a vida está cheia de surpresas, e às vezes, as melhores coisas vêm de onde menos esperamos. Pedro e sua família viveram felizes e realizados, gratos pelas oportunidades e pelo amor que receberam. Férias fatídicas, a conspiração por trás das férias luxuosas. A família Rodrigues, composta pelo Sr. Rodrigues, sua filha Clara e seu filho Pablo, decidiu ter umas férias inesquecíveis num resort luxuoso na Costa del Sol, Espanha. Eles estavam ansiosos por dias de descanso e relaxamento no resort 5 estrelas com todas as comodidades modernas. Ao chegarem, a família Rodrigues ficou deslumbrada com a beleza e o luxo do resort. As vilas privadas, a enorme piscina e as diversas atividades de lazer os deixaram empolgados. Clara e Pablo rapidamente começaram a explorar cada canto do resort. Este lugar é maravilhoso. Vamos ter umas férias inesquecíveis, disse o Sr. Rodrigues, sorrindo feliz. No entanto, desde os primeiros dias, Clara notou alguns sinais estranhos. Alguns funcionários do resort não eram muito amigáveis, e ela sentia como se alguém estivesse sempre a observá-la. Uma noite, enquanto passeava pela praia, Clara ouviu uma conversa entre 2 funcionários sobre um plano secreto. Precisamos garantir que ninguém descubra, disse um deles. Sim, tudo deve correr sem problemas, respondeu o outro. Clara voltou ao seu quarto e compartilhou suas preocupações com a família. Inicialmente, todos achavam que ela estava exagerando, mas depois começaram a notar coisas estranhas também. Outros hóspedes do resort pareciam estar nervosos e vigilantes. Talvez devêssemos ser mais cautelosos, sugeriu a Sr. Rodrigues. A família Rodrigues decidiu investigar mais sobre o que estava acontecendo no resort. Começaram a ouvir conversas, observar o comportamento dos funcionários e procurar pistas. Clara e Pablo até exploraram áreas proibidas do resort e descobriram documentos secretos. Uma noite, enquanto procuravam informações, foram descobertos por um segurança. Toda a família foi levada para uma sala fechada e confrontada pelo gerente do resort, Sr. Martínez. Vocês sabem demais. Não posso deixar que saiam daqui, disse o Sr. Martínez friamente. A família Rodrigues foi mantida numa sala trancada e vigiada de perto. Sabiam que precisavam encontrar uma maneira de escapar e expor a conspiração do Sr. Martínez antes que fosse tarde demais. Com inteligência e habilidade, Clara e Pablo conseguiram abrir a porta e libertar a família. Fugiram do resort e procuraram a polícia local. Com a ajuda da polícia, voltaram ao resort e prenderam o Sr. Martínez e os envolvidos na conspiração. Finalmente, a verdade foi revelada. O resort era uma fachada para as atividades ilegais de uma organização criminosa internacional. Voltando para casa após umas férias tumultuadas, a família Rodrigues sentiu-se grata por ter escapado do perigo. Aprenderam uma valiosa lição sobre vigilância e união familiar. Passamos por umas férias inesquecíveis.
Mas o mais importante é que enfrentamos tudo juntos, disse o Sr. Rodrigues enquanto a família se reunia. O que você faria se descobrisse algo estranho nas suas férias? Você teria coragem de enfrentar e revelar a verdade, mesmo sabendo que poderia estar em perigo?